viver de qualquer maneira aí fora. E nos 3 dias de festa do Brasil, eu queria mostrar uma pseudo espiritualidade, porque eu posso até enganar o ministério líder dos jovens, mas a Deus eu não consigo enganar. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece se o seu louvor e a sua adoração é sincera. Deus conhece se você nessa noite entrou aqui com o coração de adorador, ou veio somente para observar. Se entrou aqui com o coração adorador, louve Ele comigo nessa noite, porque Ele está aqui. Aleluia! Louvado Senhor. Era uma época de apostasia, meu. Abandonaram a fé, prevaricaram contra Deus, rebelaram-se contra Deus. Era uma época difícil, envolveram-se com o ocultismo, envolveram-se com o modernismo, se corromperam com a prata e com o ouro. A adoração daquele povo, o louvor daquela nação, era baseada no formalismo e não no verdadeiro temor a Deus. Baseada no formalismo, e Jesus nos ensinou a maneira que devemos louvar e adorar a Deus em espírito e em. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela questionou Jesus, dizendo: Senhor, o verdadeiro lugar da adoração é nesse monte, é no monte de Gerizim, é no monte onde existiu o templo dos samaritanos. E o Senhor disse que em Jerusalém que se deve adorar. Jerusalém é o centro religioso de Israel. E Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que nem aqui em Gerizim, e muito menos em Jerusalém vocês vão adorar, porque o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem o Espírito em verdade. Não importa o lugar da adoração, o importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração tem como altar o seu coração, meu querido. O seu coração, meu querido. A adoração daquela nação era falsa. O louvor daquela nação, Deus não estava recebendo. Agora, Deus precisava falar com a nação. Quem falaria por ele? Quem entregaria a sua mensagem a uma nação desviada? Ali em Judá, existia um jovem, preste muita atenção, juventude. Ali em Judá, existia um jovem de aproximadamente 20 anos. Seu nome, Isaías, significa no nome, salvação de Jeová, um nome muito sugestivo. Esse jovem de 20 anos era de uma família influente. Esse jovem era de uma família rica na sociedade. No nosso linguajar, aquele jovem de 20 anos era um verdadeiro playboy da sua época. Sim, por que não? É isso, meu irmão. O termo que eu estou falando não é heresia. Deus olha para esse jovem. Agora Isaías teria uma experiência, André, que mudaria a sua vida, que mudaria a sua história para sempre. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. No ano em que morreram o rei Uzias, lembra-se, Uzias estava leproso. Chegou o dia da sua morte. Quando Uzias morre, o seu filho chamado Jotão assume o trono, mesmo Jotão sendo o rei piedoso. Diz o texto de 2 Crônicas 26 que a nação permanecia corrompida. Mas nesse ano que morre o rei Uzias, Isaías tem uma experiência profunda com o Senhor. Ei, querido, não fique vivendo experiências dos outros. Vive a sua própria experiência com o Senhor. Ele quer te mostrar para você. Ele quer te revelar para você. Isaías estava no templo, e provavelmente era o templo de Salomão. E de repente ele começa a dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus se revela a Isaías como Deus transcendente, como Deus elevado em um alto e sublime trono.
Deus se revela Isaías com toda a majestade, com todo o poder. E uma das características desse Deus maravilhoso que me chamou a atenção foi que Deus se revelou a Isaías como um Deus santo. Santo. E de repente Isaías observa, em vez de seres voando sobre o trono, serafins, que com um gesto de reverência à oração, diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Estava ali sendo revelado para Isaías um Deus transcendente, mas um Deus também santo, um Deus puro, um Deus separado do pecado, um Deus que tem fogo no pecado, um Deus que remove o pecado, um Deus santo, é o Deus que você serve, meu irmão. Isaías reconhece as suas imperfeições, ai de mim que vou oferecendo. Porque os meus olhos viram o rei, a tua superstição de que toda aquele que viu Deus morreria. E de repente Isaías é purificado. Um anjo traz com altar uma brasa, purifica Isaías. Naquele momento ele estava sendo separado para o ministério de profeta. Escute o que eu vou lhe dizer. A igreja do século XXI, essa que nós fazemos parte, a igreja de Cristo que não tem placa, precisa enxergar esse Deus que Isaías enxergou no templo, meu irmão. Precisa enxergar um Deus santo e que requer no seu santidade acima de tudo. Um Deus que requer no seu obediência. Um Deus que requer do seu uma vida de diligência na sua obra, de comunhão com Ele. Sabe qual é o resultado daqueles que enxergam a Deus? Confissão de pecado. Confissão de pecado. Quebrantamento de coração. Avivamento quando a igreja consegue enxergar Deus. É uma igreja avivada mesmo. Resultado daqueles que enxergam a Deus, atendem o chamado para realizar a obra de Deus, porque Ele conta com você, é com você na viva, é com você irmão, é com você governo do Senhor, é com você pregador, que Ele não conta com outra pessoa, a não ser a igreja dele. Todos aqueles que enxergam a Deus são purificados. Naquele momento, Deus estava separando o jovem Isaías para o ministério profético. Escute, se hoje ser chamado de profeta da status, naquela época, não era assim, meu Deus. Não era assim. Se hoje temos profetas que gostam de falar palavras macias para agradar o seu público, naquela época, o profeta era comprometido com a palavra de Deus. Se hoje tem profetas que se vendem, naquela época, o profeta era fiel a Deus e entregava tudo aquilo que Deus mandava. Naquela época, o profeta não recebia apenas cordas depois de pregar. Não vivia cercado por multidão. O profeta era solitário, porque ninguém gostava de ouvir a verdade. Isso tem uma casa até hoje. Dificilmente um jovem Isaías seria chamado para pregar no congresso de jovens, porque a sua palavra seria dura. E ninguém gosta de ouvir palavra dura. Penso que quase todo mundo está ouvindo também. Gosta. Dificilmente o jovem Isaías estaria com seu nome estampado ou seu rosto estampado em bando de gigantes congressos de avivamento, porque era um profeta que não se vendia, comprometido com a palavra de Deus. Era um profeta que não cobrava cachê, cobrava santidade no meio da igreja.
Quão diferente era o ministério profético naquela época. Isaías agora é separado para pregar. Pregar. A mensagem que ele pregaria seria impopular. Ele foi chamado para pregar para uma nação espiritualmente cega, surda e insensível à palavra de Deus. Mas ele aceitou. O trabalho era difícil.